Boa tarde, pessoal. Eu queria hoje falar sobre uma coisa que eu andei observando, assim, assistindo a alguns vídeos em outros canais no YouTube. E isso me fez chegar à conclusão que qualquer um pode usar o nome de Deus para criar a verdade que lhe convém e convencer os outros e manipular os outros para acreditar nessa verdade. Eu vi sobre aquela influenciadora digital cristã, Michele Dias Abreu, que ela disse que as enchentes no Rio Grande do Sul, aquela tragédia horrível, foram culpa dos terreiros de Umbanda e Candomblé que haveria por lá. Estranho porque eu penso que a maioria do povo lá é cristã, né? Deve ser cristã protestante. Já que lá dá muito alemão, muito descendente de alemão. Mas enfim, isso me fez lembrar também o que disse Baby do Brasil no passado, sobre que o furacão Katrina seria culpa do voodoo. Triste isso, né? Aí esse povo chega, fica fazendo esses discursos de ódio, promovendo ódio contra religiões, dando a entender que as religiões africanas são religiões do diabo, né? É sempre assim, né? Tudo que não for cristão é coisa do diabo, é para ser satanizado. É o preconceito. Você chega, você coloca o outro, um determinado grupo, como uma coisa a ser excluída, segregada ou até mesmo eliminada. Esses discursos de ódio, esses preconceitos são uma coisa muito perigosa. Quando alguém faz discurso de ódio contra uma categoria, sempre vai generalizando, dando um retrato negativo. Como alguém que foi evangélica, eu ouvia muito, religião, coisa do essa religião afro-americana, essa religião de matriz africana, coisa do capeta, é coisa do demônio, eles adoram a demônios, eles fazem sacrifício de animais, eles chamam o espírito de prostituição, a pomba gira é um espírito de prostituição. É uma coisa muito triste ver esse ódio promovido contra aquilo que é diferente. Contra aquilo que é diferente. E também ouvi sobre o pastor Jonas Pimentel. Assim eu fiquei estarrecida quando ele disse que criança também era culpada pelo abuso. E outro vídeo que quem falou sobre ele foi Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Ele falando sobre briga de marido e mulher. Se a mulher ficar com o hematoma, é só ela cobrir o hematoma e agradecer por estar viva, legitimando a violência doméstica. Aí como é que fica no final? Fica que as pessoas, a maioria das pessoas é manipulável, a maioria das pessoas não tem discernimento, porque não tem conhecimento, não tem o hábito da reflexão, a maioria das pessoas é preconceituosa, e a maioria das pessoas se deixa levar por discursos que promovem assim essas coisas, promovem essas condutas anormais. Não houve o caso do pastor que beijou a própria filha? E esse é o problema. Qualquer pessoa que diz que fala em nome de Deus vai falar como se fosse dona da verdade, vai falar como se conhecesse todos os mistérios espirituais e ela pode promover o ódio contra alguém. Por exemplo, aqueles conflitos no Oriente Médio. Eu vi no Instagram discurso de rabino defendendo o extermínio de crianças palestinas para que não nasçam futuros terroristas. Assim como grupos terroristas islâmicos, eles promovem o ódio a quem não segue o Islã. Não estou dizendo que são todos os muçulmanos. Creio eu que a grande maioria dos muçulmanos é contra o terrorismo. Quero deixar isto bem claro. Também vejo assim, caso assim de pastores. Eu vi vídeos de pastores ensinando como dar surra nos filhos, defendendo que os pais deem surra nos filhos. E muita gente está dizendo, hoje em dia você não pode gritar com seu filho, que eles chamam o conselho tutelar. Olha, sobre surra, aí diz, não, mas é não espancar, mas é saber aplicar a vara. Está escrito na Bíblia que você tem que aplicar a vara para corrigir o filho.
Também está escrito na Bíblia, meu ilustre cidadão, também está escrito na Bíblia que a mulher menstruada está impura. Também está escrito na Bíblia que a mulher que for atacada na cidade e não gritar tem que ser apedrejada até a morte. É para a gente seguir isso? Também está escrito na Bíblia que se um homem deitar com outro homem, os dois devem ser mortos. A gente vai seguir isso hoje? Vai? Como se segue em alguns países onde a homossexualidade é crime? E quanto a castigo físico, vamos entender uma coisa? Não há como você aplicar um castigo físico de forma moderada. Não há. Quando uma pessoa vem a aplicar um castigo físico, licença. Tá bom. Aí é o seguinte, castigo físico, vou voltando, né? Castigo físico, não há como você aplicar um castigo físico de forma moderada. Quando a gente chega ao ponto de bater numa pessoa, a gente está tomado pela raiva. E a gente tende a exagerar. Quando a gente vem aplicar um castigo físico contra uma pessoa, a gente está tomado pela raiva. E muitos pais, eles deixam os filhos ir longe demais. Aí quando vem a bater, eles chegam e eles exageram. Não há como você aplicar um castigo físico de forma moderada. Quem aqui já se descontrolou e chegou ao ponto de bater numa pessoa, sabe muito bem que quando a gente chega a esse ponto, a gente está com muita raiva. E a gente tende a bater com muito mais força do que deveria bater. Infelizmente. E às vezes até mesmo uma pessoa pacífica, ela pode chegar ao ponto de matar uma pessoa. Houve o caso de um homem que ele tinha se separado da mulher, ela com 2 filhos. E certa noite ele foi chamado à delegacia, que o filho mais velho o chamou. O filho mais velho o chamou, disse que ele estava com a mãe na delegacia, com a mãe e o padrasto, que tinha havido briga. Ele estava pegando briga de murro com o padrasto. E quando o pai chegou na delegacia, o filho mais velho contou que a briga estava sendo porque ele tinha flagrado o padrasto abusando do irmão mais novo. Ele pegou a arma de um policial e apontou para a cabeça do marido da ex-mulher. Foi um trabalho muito grande para conter esse homem. Ele chegou a dizer que mesmo que ele passasse o resto da vida na cadeia, ele iria explodir a cabeça do padrasto do filho. E pais que acham que espancar é uma forma que bater é uma forma de educar, entendam o seguinte: bater só vai fazer a criança obedecer pelo medo de apanhar. Não porque ela entendeu que o que ela fez está errado, mas por medo de apanhar. Outra coisa, muitas crianças que fazem bullying contra colegas mais fracos é porque elas apanham dos pais em casa. Muitos delinquentes juvenis têm um histórico de violência doméstica, apanham dos seus pais. Muitos criminosos apanhavam dos pais. E muitas vezes, muitos desses pastores, infelizmente, quando os pais são errados, opressores, superprotetores, essas coisas, as pessoas, infelizmente, vão dar razão aos pais. E muitas vezes, quando um filho vai reclamar que os pais prendem demais, castigam demais, aí o povo passa pano. O povo fica dizendo, não, você tem que obedecer, é o seu pai, é a sua mãe, você tem que respeitar, você tem que ser o bom filho. Houve o caso de um rapaz, ele tinha uns 13 anos. Ele foi pedir ajuda ao rabino da sinagoga que a família dele frequentava. Ele foi pedir ajuda para o rabino quis saber o que estava acontecendo. Então ele disse para o rabino que ele estava apanhando muito do pai. Que o pai batia nele com fio de extensão, batia nele com colher de madeira, que o pai dava na cara dele, deixava cheio de hematomas, desde os 5 anos de idade. E que isso piorou muito porque depois houve um acidente de carro. A mãe e a irmã dele se machucaram muito. A irmã dele se tornou cadeirante, ficou paralisada da cintura para baixo.
Mas ele, milagrosamente, ele não sofreu nada. E aí foi que o pai começou a bater mais nele. Ele começou, e o rabino disse simplesmente para ele: aprenda a ser um bom filho para que seu pai não sinta necessidade de corrigir você. Eu conheço também o caso de uma moça que a mãe dela muitas vezes reclamou que o que faltou nela foi surra. Mas a verdade é que não faltou, sobrou. Sobrou. Muitas vezes a mãe bateu nela por ela molhar a cama. A mãe ainda xingava, ficava chamando de menina véia mijona. Na hora do dever de casa era uma tormenta, porque a mãe e o pai ficavam muito em cima, ficavam ditando respostas, ficavam obrigando a menina a fazer coisas que os professores não tinham dito para fazer, ou então que os professores tinham deixado separado para fazer em classe e os pais obrigavam. E a mãe não tinha paciência, a mãe não tinha muito estudo, não era boa em matemática, mas perdia a paciência com a menina, porque a menina não era boa com cálculo, aí ficava chamando a menina de tapada. Aí se a menina respondesse assim, droga, se a menina dissesse droga, a mãe dizia: se você disser disser droga de novo, eu lhe bato. E uma vez a mãe achou que essa menina estava fugindo de tomar banho, estavam com visitas na casa. A mãe achou que a menina estava fugindo de tomar banho. A mãe pegou a filha pelo rabo de cavalo, puxou o cabelo da filha com toda a força, aí saiu batendo com toda a força nas costas e na cabeça da filha. A mãe nunca botou essa filha de castigo, mas toda vez que a menina fazia alguma coisa, a mãe pegava o chinelo e batia com toda a força na cara e na cabeça dela. O pai também várias vezes bateu. O pai agredia com murro nas costas. E mesmo assim, com tudo isso, eles ainda diziam que faltou surra para essa filha. Diziam que faltou surra. E uma vez a mãe bateu com o chinelo na cara dessa filha com tanta força que ela ficou com um hematoma. Portanto, não há como você bater em alguém de forma moderada, simplesmente para corrigir. Bater humilha, bater machuca. E bater pode causar sequelas físicas e psicológicas. Mas o problema é porque quando os pais são opressores, o povo de fora passa pano. O povo de fora muitas vezes vai passar pano e vai justificar esses pais. Vai dizer que eles estão educando. É preciso tomar muito cuidado com esse povo que usa, porque qualquer um pode usar o nome de Deus para impor a sua verdade que lhe convém. Qualquer um. Por exemplo, assim, uma pessoa, ela pode, para manipular a gente, ela pode nos convencer de que aquilo é a vontade, de que ela pode nos convencer a fazer algo dizendo que é a vontade de Deus, quando na verdade é a vontade dela mesma. Aí ela usa o nome de Deus para convencer a gente a fazer o que ela quer. Mas aí ela diz que é a vontade de Deus, diz que é o plano de Deus, diz que é o que Deus quer. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente com quem usa o nome de Deus como lhe convém, para criar a verdade que lhe convém, com esses políticos da extrema-direita. Tipo Mical Damasceno, uma deputada lá do Maranhão, uma deputada da extrema-direita, que ela anda pregando que a mulher tem que ser submissa ao marido. Engraçado, né? Ela prega uma coisa e vive outra. Porque cadê que ela vai abrir mão do mandato de deputada dela? Mas ela prega que a mulher tem que ser submissa ao marido e está transformando o palanque numa casa de oração, ameaçando o Estado laico, misturando política com religião. Isso é perigoso, né? Esses políticos da extrema-direita, eles estão misturando política com religião, assim, transformando a política num jogo maniqueísta, assim, como se fosse uma luta do bem contra o mal. A gente viu muito bem isso. Eu já vi muito isso nos discursos de Nicolas Ferreira. Lá vai ele de novo.
que ele, por exemplo, eu já vi ele uma vez falando assim para um monte de gente: o bem venceu o mal. Onde é que política é um jogo do bem contra o mal? Quer dizer, a esquerda é o mal e a direita é o bem. Essa extrema-direita está satanizando a esquerda. Aí fica assim, dizendo, em defesa dos princípios cristãos, em defesa dos valores bíblicos. O Estado é laico. Gente, vamos acordar. A gente tem que tomar cuidado com quem mistura política e religião. O Estado é laico. Não é e política não é um jogo do bem contra o mal. Em política ninguém é santo. Ninguém é santo lá. Ninguém é inocente, não. Não é uma luta do bem contra o mal, não. E ainda mais aquele discurso ridículo. Nicolas Ferreira ficou dizendo: o presente é deles, mas o futuro é nosso. O futuro é nosso. Um jovem pode ser de direita, um jovem pode ser conservador. Nem morta ser conservadora. Pessoalmente, eu tenho um ranço de gente conservadora. Como pessoa criada por um pai conservador, eu tenho um ranço de gente conservadora que não quero nem dizer. Tenho mesmo. E ainda foi ridículo aquilo, né? O Brasil precisa de homens com testosterona. Como disse o inteligentíssimo deputado, né? O Brasil precisa de homens com testosterona. Então, pelo visto, esse tipo de homem está em falta aqui no Brasil. Então, a gente vai ter que importar. Então, a gente pode importar, primeiro, Wolverine. Vamos importar Wolverine, né? O que é o mais agressivo dos X-Men, Wolverine. Vamos importar Wolverine, o mais agressivo dos X-Men, já que aquele ali com certeza tem muita testosterona. E com certeza, Nicolas Ferreira iria querer um pouquinho da testosterona do Wolverine, não iria? Ele com certeza iria querer um pouquinho da testosterona do Wolverine, com certeza para ganhar pelo no rosto, né? Para engrossar aquela voz grossa que ele já tem, iria engrossar mais aquela voz dele. Com certeza também ele iria ganhar massa muscular, porque aquilo ali, se brincar, aquilo ali tem jeito de quem apanhava, de quem vivia apanhando dos outros. Aquilo ali, se brincar, aquilo ali apanha da mulher em casa. Aquela ali tem muita testosterona, né? Porque eu vou dizer o seguinte, um homem com testosterona não vai resolver as coisas na base do grito. Um homem com testosterona não vai resolver as coisas na base do grito, fazendo papel ridículo, botando uma peruca e se chamando de Nicole. Um homem com testosterona não vai chegar e ficar se incomodando com a sexualidade alheia, como ele se incomoda. Ridículo também foi assim, ele criticar Marina Silva, né, porque ela foi agradecer Madonna, dizendo que Madonna é satânica. Tá, agora a extrema-direita tudinho, né? Os evangélicos tudinho chamando Madonna de satânica. Agora como se ela nunca tivesse sido daquele jeito. A mulher nunca posou de recatada. Ela nunca posou de recatada. Aí tá o povo escandalizado com a performance dela, quando ela nunca posou de recatada. Quando ela sempre posou de liberada. Ô, gente ridícula, viu? Ridícula, chata. Tanta coisa para se preocupar com uma tragédia no Rio Grande do Sul. E o povo preocupado com a performance de Madonna. E outra coisa também, aí esse negócio da extrema-direita. Porque eles dizem que a direita é o bem, porque a direita é o quê? Representa os valores religiosos, Deus. E a maioria do eleitorado brasileiro é de gente cristã e conservadora. Ok? Aí também é aquela coisa, a direita representa a família e a esquerda seria contra a família, porque a esquerda defende a ideologia de gênero, porque a esquerda defende os movimentos feministas. Aí a esquerda o quê? Defende a ideologia de gênero. Gente, ideologia de gênero não existe, gente. Homossexuais,
Gays e lésbicas, bissexuais sempre existiram. Muito antes de alguém falar de ideologia de gênero, de kit gay, havia transexuais, travestis, drag queens. Alguém já viu Jorge Lafon? Jorge Lafon, Roberta Close, Rogéria, Ney Matogrosso, hein? Vamos pensar, gente. A memória de vocês está tão fraca assim? Alguém lembra de Jorge Lafon, Vera Verão? Lembra? Vamos pensar um pouquinho. Por favor, gente, vamos refrescar a memória. Ideologia de gênero é uma falácia. É uma falácia inventada pela extrema-direita para dizer que a esquerda é contra a família. Não existe ideologia de gênero. Acordem. Um cão. Um cão? Tá atrapalhando o vídeo da minha irmã. Abra logo. Não existe ideologia de gênero. Acordem. Acordem. Ninguém pode ensinar ninguém a ser homossexual, a ser bissexual, a ser transexual ou a ser heterossexual. A pessoa simplesmente é. Dá até raiva quando eu vejo alguém dizendo que a esquerda é contra a família. E por que cargas d'água a esquerda seria contra a família? Será que esse povo não vê que esses políticos da extrema-direita estão usando uma teoria da conspiração para dizer que a esquerda é o mal, para satanizar a esquerda? Aí ficam usando o nome de Deus para satanizar a esquerda, fazer parecer que a esquerda é o mal, é contra a família, é contra os valores morais, que a esquerda preza a libertinagem sexual. Acordem! Por que cargas d'água a esquerda seria contra a família? Hein? Por quê? Ser contra a família seria um tiro no pé. Nenhum governo, de direita ou de esquerda, cometeria a burrice de ser contra a família. Ser contra a família significaria, sabe o quê? Menos crianças nascendo. E menos crianças nascendo hoje serão menos trabalhadores no futuro. Isso vai ser uma sobrecarga para a Previdência. Aí vai ser o quê? Sustentar um monte de aposentados sem haver gente que trabalhe para gerar lucro. E por que a esquerda seria contra a religião? Hein? Acordem, política não é um jogo do bem contra o mal. Prestem atenção, esses políticos da extrema-direita estão misturando política com religião. Um exemplo de gente da extrema-direita muito perigosa é uma deputada de Santa Catarina, uma deputada antifeminista, Ana Campanholo. Eu soube sobre ela depois, quando uma pessoa viu um vídeo meu, eu falando por que as mulheres não devem ser cristãs. Aí essa pessoa disse que, na verdade, os homens são as maiores vítimas de violência doméstica. Aí disse para eu ver Ana Campanholo. Aí eu fiquei curiosa, eu fui ver. Aí eu pensei, meu Deus, aí eu fui ver a mulher, vi o Instagram da mulher, o Facebook dela, o histórico dela. Aquela dona é uma víbora hipócrita. Ela fala, olha o que ela disse de uma Simone dos Anjos. Simone dos Anjos, uma antropóloga feminista negra. Ela disse, eu não estou inventando nada. Qualquer um pode investigar e saber que eu não estou inventando. Ana Campanholo disse assim sobre Simone dos Anjos. Toda feminista é abortista. Toda abortista é do demônio. Não existe feminista cristã. Ana Campanholo, não existe feminista cristã. O que é isso? Isso é discurso de ódio. Aí como é que uma mulher se diz cristã? Ela disse que era perseguida na faculdade, quando ela fazia mestrado. Ela disse que era perseguida por ser cristã e conservadora. Aí veja o que ela está fazendo, pregando discurso de ódio contra uma pessoa diferente dela.
Aliás, se ela é antifeminista, se ela defende que a mulher pode se realizar sendo dona de casa, esposa e mãe, por que ela não deixa o mandato de deputada? E por que não vai ficar em casa, botando roupa para lavar e cozinhando para o marido dela? Hein? Por que não? Outra coisa, eu vi no Instagram dela também, ela não reclama que a faculdade não é um ambiente democrático porque eles tentam impor a ideologia da esquerda? Eu vi um vídeo dela no Instagram dela, que eu compartilhei até com Elisandro, de Vive a Ciência e a Razão. Compartilhei com outras pessoas. Ela diz o seguinte, ela aprova a opressão às paradas gay na Rússia. Aí como é que uma pessoa dessa se diz cristã e aprova a opressão a um grupo? Hein? Qual é o valor cristão que uma pessoa dessas tem de amor ao próximo? Acordem. Vejam a contradição. Outra coisa também, ela falando de ideologia de gênero, diz que estão ensinando os meninos a ser femininos, que o certo é ensinar os meninos desde cedo a ser viris. Aí ela mostra países, assim como a China, em que os meninos desde pequenos aprendem artes marciais, dizendo ensinar os meninos a ser viris. O que ela está insinuando? Que se pode ensinar alguém a ser heterossexual, a ser homossexual? Você não pode ensinar ninguém a ser nada disso. E o pior é isso. Esses políticos da extrema-direita, tudinho, usando o nome de Deus para misturar política com religião, satanizar a esquerda, fazer parecer que a esquerda é o mal. Pastores chegando, ensinando coisas erradas e um monte de gente ouvindo aquilo como se fosse verdade. Pastor ensinando a bater nos filhos, ensinando que o certo é bater nos filhos. Pastor dizendo que beijou a filha na boca. É gente dizendo o quê? É gente dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi macumba ou então karma. É por isso que religião pode piorar muito o estado mental de uma pessoa. Pode piorar demais. É por isso que muita gente tem a vida prejudicada pela religião, por causa de pessoas que usam o nome de Deus e a religião para criar a verdade que lhes convém. Aí depois ficam manipulando a gente para aceitar uma verdade que só existe na cabeça deles. Vamos tomar cuidado. Boa tarde a todos.